Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a força dos juros compostos. Então vamos lá? A fórmula dos juros compostos é uma função exponencial. Isso significa que inicialmente ele tem um crescimento lento e esse crescimento vai se acelerando com o tempo e no futuro a gente vai ter um crescimento extremamente elevado. Se observarmos bem uma função exponencial, nós vamos ver que a taxa de crescimento aumenta a cada intervalo de tempo. Ou seja, a cada intervalo de tempo nós temos um crescimento maior do que o anterior. Uma pergunta muito comum que recebo é assim: se eu aplicar R$1.000 em um ano a uma taxa de 5%, quanto é que eu vou receber no final da aplicação? Para a gente saber quanto que vai receber no final de uma aplicação, nós temos a fórmula M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. O que é isso, né? O C é o capital inicial, quanto a gente vai aplicar. Então, por exemplo, se eu vou aplicar 10.000, eu substituo o C por 10.000. O M é o montante, que significa o quanto que eu receberei no final da aplicação. É o valor que a gente quer chegar, o quanto que a gente quer calcular. O I é a taxa de juros. E o N é o número de períodos que esses juros ocorrem. Então ele tem que estar em comunhão com a taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros é mensal, o N é o número de meses que essa aplicação é mantida. Se o I é a taxa de juros anual, o N é o número de anos que vamos realizar aquela aplicação. Vendo um exemplo, é sempre mais fácil. Neste caso, a gente tem que João aplicou R$10.000 a 0,5% por 6 meses. Então, o capital inicial é 10.000. A taxa de juros é 0,5 dividido por 100, porque ela foi dada em percentual, e o número de meses são 6. Então, se a gente calcular, o valor vai dar que o montante é igual a R$ 10.303,77. Ou seja, João aplicou 10.000 e depois de 6 meses ele vai receber de volta R$ 10.303,77. Ok? Então, outra pergunta comum que me fazem é: eu tenho duas aplicações, só que uma é me dada a taxa anual e na outra a taxa mensal. Então, por exemplo, na aplicação 1 eu vou aplicar 7% ao ano, na aplicação 2 eu vou aplicar 0,6% ao mês. Como é que eu comparo uma com a outra para saber qual que é a mais vantajosa para mim? Bom, duas aplicações sejam iguais, ela tem um montante final igual. Então, a gente pode igualar o montante na fórmula anterior e desenvolvê-la. Então, o montante mensal tem que ser igual ao montante anual se tivermos a mesma taxa de aplicação. Igualando as duas fórmulas e desenvolvendo, eu vou cortar o capital inicial dos dois lados, eu vou ficar apenas com 1 mais I mensal elevado a 12 é igual a 1 mais I anual elevado a 1, já que um ano tem 12 meses. Pegando um exemplo, vamos supor que eu tenho uma taxa mensal de 0,6%. Qual o juro anual correspondente? Fazendo o cálculo, eu vou verificar que 0,6% corresponde a 7,44% ao ano. Reparem uma coisa, não basta eu pegar 0,6 e multiplicar por 12 e achar que eu encontrei o correspondente anual. Não, é uma função exponencial. Ele é maior do que isso. Então, muito cuidado nesse cálculo. Basta usar a fórmula aqui. Um cuidado que todo mundo deve tomar são aquelas taxas que o banco divulga. Vou te emprestar só 3% ao mês, ou apenas 4% mensal, ou 5%. 3% ao mês corresponde a 42,58% ao ano. 4% dá mais de 60%. E 5% dá praticamente 80% ao ano. Ou seja, se uma pessoa pegar um empréstimo mensal de 5% e só for começar a pagar no ano seguinte, ela pega, por exemplo, um empréstimo de 100 mil, no ano seguinte, quando ela começar a pagar, já está em 180 mil o valor a ser quitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando os juros estão correndo contra a gente. Essas taxas que são pequenas mensais, pelo efeito do acúmulo de juros sobre juros, elas se transformam em uma grande taxa anual. Por fim, outra pergunta comum que eu recebo é: se eu fizer aportes mensais de R$1.000, quanto é que eu vou ter acumulado depois de 10, 15, 20 anos? Essa fórmula que estão vendo na tela, ela deriva da anterior. Porque se a gente pegar a fórmula anterior, eu calculo um aporte para uma data futura. Então, o cálculo seria um somatório da fórmula anterior. O que quer dizer essa fórmula aqui? A gente vai ter que o montante é igual ao D, é o valor do depósito. Então, por exemplo, estou aplicando R$1.000 todo mês. O I, que a gente já viu, é a taxa de juros.
E o n é o número de vezes que essa taxa de juros ocorre. Tá? Mas tudo tem uma forma mais fácil. Em vez de a gente utilizar essa forma para calcular, se a gente colocar no Excel ia ficar cheio de abre e fecha parênteses, né? Por que a gente não usa um site que já dá esse cálculo para a gente pronto? Uma interface simples que nós temos, né, é a calculadora de rendimentos do site Subterfúgios. Então a gente vai perceber aqui que eu já preenchi o período, eu botei 120 meses, né, corresponde a 10 anos. O valor inicial, então a pessoa está aplicando R$2.000. Né? Aporte mensal, também botei R$2.000, ou seja, ela vai aplicar todo mês R$2.000. Rendimento, eu botei 0,6%. Né? Vamos trocar, botar 0,5%. Administração e inflação, não preciso colocar, e vamos calcular. O interessante desse site é que ele te dá os rendimentos mês a mês. E no final, a gente vai ver que aquela pessoa que aportou R$2.000 todo mês durante 2 anos, conseguiu acumular R$331.000. Então vamos ver o que ocorre nesses aportes mensais. Vamos fazer 3 simulações aqui. Todas elas a pessoa aportou R$1.000. Na primeira ele conseguiu uma taxa de 0,6% ao mês, na segunda 0,7% e na terceira 0,8%. Repare, o que aportou a 0,6%, ele acumulou R$1.277.000 depois de 30 anos. A segunda pessoa, que conseguiu uma taxa um pouquinho melhor, 0,7%, ela já obteve R$1.629.000. E a terceira, que conseguiu uma taxa melhor do que os outros dois, 0,8%, ela conseguiu acumular R$2.094.000. Então, que conclusões a gente chega disso? Primeiro, se você não fez os cálculos, vou te ajudar. Se você aportou R$1.000 todo mês, no ano você aportou R$12.000. Em 30 anos você aportou R$360.000. Né? O resto é juros. A primeira pessoa recebeu praticamente R$1 milhão em juros. A segunda recebeu R$1.300.000. A terceira recebeu R$1.700.000 de juros. Então a gente consegue verificar aqui a força dos juros compostos. A segunda conclusão que a gente tira é que 0,1% no longo prazo faz muita diferença. Então, a conclusão que a gente tem é que saber investir faz diferença. E talvez você não tenha notado, mas 0,8% é 40% maior que 0,6%. Como os números são pequenos, muitas vezes a gente não se dá conta da diferença de um valor para o outro. Mas um juros de 0,8% é muito maior que 0,6%. Não à toa a diferença que a gente obteve em 30 anos. Né, de 1.269.000 para 2.076.000. Agora, se você achou esses números fantásticos, imagine quando você faz um empréstimo, que os juros são maiores. Então, muito cuidado quando os juros estão correndo contra você. Por fim, né, uma frase que é atribuída a Einstein, né, que os juros compostos são a maior força do universo. Isso é claramente uma brincadeira, uma fake news. Né? Einstein, né, que na teoria da gravidade especial desenvolveu a forma que energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então a gente sabe que com uma pequena massa a gente consegue gerar uma tremenda energia, já que a velocidade da luz é uma constante extremamente grande. Ao quadrado então fica maior ainda. Então Einstein nunca diria isso. Mas vale o aviso. Os juros compostos usados contra você é muito perigoso. A seu favor vale ouro. E terminemos igual a Einstein, com um sorriso. Até a próxima aula.